Olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Palavra que Salva! E hoje, sobre o que nós falaremos? Hoje nós falaremos sobre o tempo certo para todas as coisas acontecerem debaixo do propósito de Deus, aquele que sabe de todas as coisas. Mas antes de começar, vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui falando da Tua Palavra. Agradecemos, Pai, pelo Teu mover na vida de cada um dos Teus filhos. Obrigada, Papai, por essa palavra, que é o Senhor quem conduz por meio do Seu doce Espírito. Obrigada, Senhor, porque é Tu quem faz. Eu creio, Jesus, que aqui tem corações disponíveis para ouvir mais de Ti, para receber mais de Ti. Molde, Papai, transforme, cuide desses corações da forma que o Senhor desejar. Papai, a Tua palavra diz que sobre tudo que nós devemos guardar, o principal é o nosso coração. Nós sabemos, Pai, que temos uma grande responsabilidade em cuidar daquilo que entra nos nossos corações. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, recebendo de Ti, abrindo os nossos corações para que o Senhor entre e transforme, para que o Senhor haja da forma que o Senhor desejar em nossas vidas. Pai, eu te agradeço por essa palavra, agradeço, Pai, por cada familiar, por cada pessoa, Pai, que edifica a vida do outro. Obrigada, Jesus, porque o Senhor guarda cada um deles. Te agradeço, Pai, porque as famílias estão guardadas em nome de Jesus. O seu mover, a sua provisão está chegando a cada uma dessas casas, Papai. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a palavra de hoje está no livro de Eclesiastes, um texto muito conhecido, que diz que há tempo para tudo. Todo mundo já conhece, diz que há tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se entristecer, tempo de se alegrar, tempo para construir, tempo para tudo. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 9, que diz assim: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus põe sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração do humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar dos frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Amém, amém, amém. Existe um tempo para tudo. Deus colocou dentro de nós algo muito poderoso. Ele nos deu entendimento do que seria a vida após essa vida. Nós somos cristãos. Nós sabemos que Jesus foi para aquela cruz para nos salvar, nos dar a oportunidade de viver uma vida além dessa, de viver uma vida eterna. Nesse texto, Salomão fala exatamente isso. Deus colocou dentro de nós algo muito valioso, que é o conhecimento de que nós temos uma vida a seguir dessa, que é muito, mas muito maior e melhor do que a vida que nós levamos aqui. Mas um ponto super interessante que Salomão fala aqui é sobre nós esperarmos o tempo de Deus. Nós sabemos que existe a eternidade, mas nós não sabemos quando viveremos na eternidade. É Deus que sabe o tempo certo para tudo. Todos os nossos dias, Deus já sabe, Deus conhece. Deus é aquele que sonhou conosco antes mesmo de nós nascermos. Ele nos conhece de uma forma tão intensa, de uma forma tão profunda, que nem nós mesmos conhecemos. Entenda que a nossa identidade, ela está firmada onde? Em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. E quando nós não sabemos quem nós somos, ainda assim, Ele sabe quem somos. Para você ter um entendimento de como Ele nos conhece tão profundamente.
Não adianta a gente ficar guardando coisinhas no coração, deixando ali num cantinho separado, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela falta de perdão, porque Deus conhece tudo. Ele sabe de tudo. A palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso pensamento, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe cada palavra que nós falaremos, mesmo antes de chegar até a nossa boca. Ele sabe de todas as coisas. Então, para pensar um pouquinho. Se Deus conhece o que está aqui dentro, imagine o que está aqui fora. Se Deus conhece o interior do nosso coração, imagina os sonhos, os projetos que Ele mesmo preparou para as nossas vidas. O que Deus tem para cada um de nós é extraordinário. É tão grande que nós não conseguimos nem imaginar. Hoje no Instagram, na nossa palavra matinal, lá nós temos palavra todos os dias pela manhã, nós falávamos exatamente sobre isso, sobre nós sermos completamente improváveis aos olhos do mundo e para Deus nós sermos completamente prováveis. Porque Deus pega aquela pessoa que ninguém dava nada e coloca na posição de servo, e coloca na posição de filho, e coloca na posição de ser amado. Então Deus pega aquele que era completamente isolado, Ele traz para onde? Para a luz. E Ele coloca em alta posição para que a luz seja vista. Ninguém esconde a luz. A luz reflete e ela vai refletir na vida dos outros. Então Deus, Ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. E tudo isso vai depender do nosso grau de maturidade. Claro que você, como pai ou mãe, não entregaria a chave de um carro para um filho de 7, 8 anos. Você não faria isso, porque você tem entendimento de que o seu filho não tem maturidade, não tem estrutura e ainda não conseguiria dirigir aquele carro e ser responsável por aquele carro. Então imagina, nós sendo humanos, sabemos lidar com essas fases. Imagina Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Muitas vezes nós já nos sentimos prontos, já achamos que tá tudo ok, tá tudo certo, Senhor manda, tua filha tá pronta, o teu filho tá pronto, mas ainda não é a hora. Quem sabe se você receber isso nesse tempo, com a mente que você tem agora, levando a vida que você leva agora, quem sabe isso não vai te destruir e te levar para uma morte eterna. Nós não pensamos como Deus, nós vemos com esses olhos aqui completamente naturais. Deus vê por cima, Ele vê muito além do que os nossos olhos conseguem enxergar. A soberania de Deus, o poder de Deus é muito, mas muito além do que nós podemos imaginar, do que nós pensamos. Então nós precisamos depositar no Senhor todo o nosso futuro, todos os nossos sonhos, entregar para Ele que sabe de todas as coisas e permitir que Ele conduza, que Ele faça. Senhor, se não for da tua vontade que eu realize esse sonho, então coloque no meu coração aquilo que o Senhor deseja para mim. A nossa oração precisa ser essa. Não é focar em algo e falar eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Talvez não seja da vontade de Deus. Talvez seja somente para você ficar se frustrando, focando em algo que não é para você. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele está em nós. Ele sabe de todas as coisas e Ele pode sim nos dar instruções do que Deus tem para nós. O Espírito Santo é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então coloque isso em suas orações e pare de ficar forçando, tentando fazer tudo no seu tempo. Pare de ter controle de todas as coisas. Nós somos seres humanos e nós tentamos sempre controlar tudo. Já observou isso? Até na vida a dois a gente quer estar controlando as ações do outro, o comportamento do outro, sendo que o outro é outra vida. Então nós precisamos entregar para Deus para que Ele controle e não ficar tentando dar jeitinho. Senhor, eu vou fazer assim porque assim deve dar certo. Não. Quem entrega, confia. Quem entrega, descansa. Então esse precisa ser o nosso caminho. Essa precisa ser a nossa entrega para o Senhor. Creia que os sonhos de Deus são muito melhores que os seus. Creia que os planos dele são muito,
mas muito melhores do que os seus. Deus tem algo grande para a vida de cada um dos teus filhos, mas só viverá aquele que perseverar na caminhada, aquele que não retroceder, que não olhar para trás, mas que focar os seus olhos naquele que é perfeito, em Jesus. E aqui no finalzinho dessa palavra fala o quê? Cada um deve comer e beber e desfrutar dos frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então, cada conquista aqui nessa terra é muito valiosa. Aqui, como fala essa palavra, né? Debaixo do céu. E Eclesiastes fala muito isso. Debaixo do céu, debaixo do sol, acima do céu, aí já fala de Deus. E quando fala debaixo do sol, debaixo do céu, está falando de nós. Então, todos aqueles que estão abaixo do sol, abaixo do céu, precisam caminhar em obediência. E precisam, sim, desfrutar do que Deus entrega em suas mãos. Precisamos aprender a receber o favor de Deus, a receber o que Ele nos entrega e viver aquilo de forma intensa, ser gratos, usufruir e não conquistar e deixar para lá. Eu conquistei isso que eu queria muito, mas amém. Não, usufrua, agradeça, use o máximo possível, porque se Deus entregou para você é porque era a hora e era porque você necessitava daquilo. Então, usufrua por todo o tempo necessário e tenha o coração grato no Senhor. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Fique com Jesus, uma excelente semana e nós nos vemos aqui novamente na sexta-feira. Amém? Beijo e fique com Jesus.